Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Pois é, estamos aqui para mais um dia de trabalho. Hoje é a nossa aula número 8. Então, vamos lembrar um pouquinho do que nós fizemos na aula anterior. Na aula 7, nós fizemos a correção dos desafios que vocês tinham feito no caderno e depois nós partimos para as possibilidades, lembram? Possibilidades são que as combinações. Aí vocês fizeram os exercícios. Então, hoje nós vamos começar essa aula 8 fazendo a correção dos exercícios no livro e depois também com o livro nós vamos trabalhar sobre pirâmides, os nossos sólidos geométricos. Hoje nós vamos focar no sólido das pirâmides, com várias bases diferentes, pirâmides de base triangular, quadrada, hexagonal, pentagonal. Vocês vão ter alguns moldes no fim do livro, que eu dou as páginas agora no vídeo, para que vocês possam montá-los e trabalhar olhando para eles e respondendo as questões. Tudo bem? Então, vamos ao trabalho. Mãos à obra. Bom, então vamos começar a nossa aula fazendo a correção das páginas aí do livro. Então, começando com a página 48. Vocês tinham que ter lido aqui, né, essa história, e vocês perceberiam que ela lê que tem 16 tipos de pizza. Aí, quando ela pergunta os sabores, o homem responde que é atum, queijo, presunto e palmito. Aí, ela fica indignada, né, meio assustada, porque ela fala, mas não são 16 tipos? Aí, ele explica para ela as diferentes tipos de borda e de tipos de massa que a pizza tem. E aí ela faz o pedido, dizendo que ela quer uma pizza, né, de queijo com massa grossa e com a borda com recheio, certo? Vocês tinham que ler aí. Aí aqui a pergunta era, por que Lúcia ficou surpresa quando o garçom respondeu que havia 4 sabores de pizza? Por que será, gente? Porque ela imaginou que os tipos de pizza se referiam apenas aos sabores, né? Então, ela estava imaginando só os sabores, por isso que ela ficou, né, assustada e surpresa. Ela não imaginou que entraria nessa lista os tipos de massa e de bordas. Se você pedisse uma pizza nesta pizzaria, como seria a sua pizza? Então, aí era o que? Cada um dava a sua opinião. A minha, por exemplo, eu gostaria de uma de palmito com a massa fina e com borda recheada. Cada um coloca a sua aí, certo? Bom, vamos para a página 49. Na página 49, vocês tinham aqui, eu falei para fazer com um desenho, com uma lista. O Marcelo também foi a essa pizzaria e estava em dúvida sobre como fazer o pedido. Ele sabia apenas que presunto seria o sabor da pizza. Então, eu pus aqui, ó, pizza de presunto. Só que, de quantas maneiras diferentes o Marcelo pode pedir essa pizza de presunto? Então, ele pode pedir a pizza de presunto com a massa fina, né? Com borda com recheio ou com borda sem recheio. Ele pode pedir a massa grossa com borda com recheio ou borda sem recheio. Ou então, o que eu faço aí, gente? Eu faço o seguinte, são 2 tipos de massa, 2 tipos de borda, ou seja, 2 vezes 2, 4. De quantas maneiras diferentes o Marcelo pode pedir? De 4 maneiras diferentes, certo? Bom, a próxima aqui falava assim, que você já percebeu que já sabemos quais são 5 tipos de pizza. Por quê? Porque o que a menina já escolheu, faltam os outros 11. Então, pede aqui para que você fizesse uma lista ou desenhos. Eu fiz uma lista, fiz aqui no computador que ficou mais fácil para mim, para mostrar para vocês. Então, a minha lista incluiu a pizza de atum, certo? Massa grossa, com borda com recheio e borda sem recheio. Massa fina, borda com recheio e borda sem recheio, a pizza de atum. E a pizza de palmito, a mesma coisa.
Borda com recheio e borda sem recheio. Massa fina, borda com recheio, massa fina, borda sem recheio. Aqui é massa grossa, tá, gente? E a de queijo? A de queijo com massa grossa e borda sem recheio. Ué, professora, cadê outra massa grossa com a borda com recheio? E foi o que a menina pediu, por isso que não entra aqui. Para a gente ver os outros 11 tipos. O que ela já escolheu já ficou fora. Então, por isso que a gente não colocou aqui a massa grossa com a borda com recheio, porque foi a menina que escolheu. Então, aqui só pede as que ainda não foram feitas. Então, aí ficou só a massa fina e borda com recheio, massa fina e borda sem recheio. Qual outra maneira que nós poderíamos descobrir quantos tipos de pizza são? Para chegar nesses 16 tipos de pizza, porque os tipos de pizza estão incluindo o sabor. Então, são 4 sabores de pizza que nós temos, certo? É presunto, queijo, palmito e atum. 4 tipos de sabores. Nós temos 2 tipos de massa, massa grossa e massa fina. E nós temos também 2 tipos de borda, com recheio e sem recheio. Aí é só fazer a multiplicação. 4 vezes 2, 8, né? Aqui daria 8. 8 vezes 2, 16. Então, eu tenho 16 possibilidades de montar a minha pizza, ok? Vamos, então, continuar agora com a página 90? Então, vocês corrigiram, não esqueçam de colocar certo, de colocar aí a caneta, se errar, apagar, né? Para consertar e depois coloca o certo. Combinado? Então, vamos para a nossa próxima. Então, agora vamos continuar com a correção da página 90. Possibilidades. Quantas combinações? Marinalva fez bichos de pelúcia para vender. Ela possui moldes de um cachorro em 2 tamanhos. Ela tem um molde grande e um molde pequeno. E cores ela tem 3, que são preto, amarelo e marrom, certo? Então, aqui o desenho mostra, né? Forme, aí vocês não tinham a dupla, vocês têm que fazer sozinhos mesmo, né? Para descobrir quais são as combinações possíveis de tamanho e cor de pelúcia que Marinalva pode fazer com o molde do cachorro. Vocês podem fazer um desenho mostrando as possibilidades, ou então fazer um esquema também, certo, gente? Então, aqui eu fiz o esquema. Bom, ela tem 2 moldes, um de cachorro grande e um de cachorro pequeno. E ela tem 3 cores, ela tem preto, amarelo e marrom. Então, vai sair um cachorro, ela pode fazer cachorro grande preto, cachorro grande amarelo, cachorro grande marrom. São 3 tipos de cachorro. Ela pode fazer cachorro pequeno preto, cachorro pequeno amarelo, cachorro pequeno marrom. São mais 3. Então, são quantas combinações que ela pode fazer? Quantas possibilidades que ela tem de fazer aí? 6 possibilidades. 3 mais 3, 6. Vamos responder as questões aqui? Quantos são os tamanhos dos moldes? São 2. Um molde grande, de um cachorro grande, e um de cachorro pequeno. Quantas são as cores de pelúcia, dos bichos de pelúcia? São 3. Preto, amarelo e marrom. Quantas combinações de cachorro de pelúcia Marinalva pode fazer para oferecer seus clientes? 6 combinações, que nós já vimos aqui, né? Que eu falei para vocês. Considerando a quantidade de tamanhos de moldes e a quantidade de cores, então aqui, quantos moldes? 2 moldes. Quantas cores? 3 cores. Vamos escrever uma multiplicação. 2 vezes 3, 6. Certo? Então, aqui eu tenho o quê? O total de possibilidades de bichos de pelúcia que a Marinalva pode estar fazendo. Vamos para a página 91 agora? Então, vamos lá para a página 91. Página 91, tá aqui. Aqui, ó,
diz assim: como as vendas dos bichos de pelúcia foram muito boas, Marinalva decidiu fazer outro molde. Então, ela fez um molde agora de urso, um molde grande e um molde pequeno. Então, as cores permaneceram as mesmas: preto, amarelo e marrom. Escrevam uma lista ou façam desenhos para mostrar as possíveis combinações agora dos ursos, porque agora ela fez molde de urso. Então, vamos lá. Eu fiz uma lista. O urso grande, ele pode ser preto, amarelo e marrom. Então, posso fazer 3 tipos de urso grande. E o urso pequeno, também ele pode ser preto, amarelo e marrom. Então, eu tenho mais 3 tipos de urso. Então, quantas combinações são possíveis? 6. Quantas possibilidades? São 6 possibilidades aí, certo? 2 tipos de moldes, aqui, ó. Grande e pequeno são 2 tipos, com 3 cores. 2 vezes 3 é igual a 6. E aqui, pede para que façamos aí o nosso quadro, né? Das possibilidades dos 2 tipos de bichos que ela resolveu fazer para vender. Então, aqui nós temos do urso, aqui nós temos o cachorro. Então, aqui, o urso pequeno vai ser preto, amarelo e marrom. Urso grande, preto, amarelo e marrom, certo? Cachorro, o cachorro pequeno, preto, pequeno amarelo, pequeno marrom. O cachorro grande, o grande preto, o grande amarelo e o grande marrom. Se eu olhar esse quadro, é o que fala aqui na questão 6. Se eu olhar esse quadro aí, depois de ter corrigido, ter montado o quadro passo a passo, certo? Se eu olhar aqui a questão 6, o que está pedindo? Se eu verificar a quantidade de tamanhos de moldes. Quantos tamanhos de moldes eu tenho? 2 tamanhos de moldes de urso, 2 tamanhos de moldes de cachorros. E quantas cores? As cores são as mesmas, 3. Então, o que eu faço? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, eu tenho 12, o quê? Possibilidades. 12 combinações aí, 12 possibilidades para eu estar fazendo os bichos de pelúcia para a Marinalva fazer. E como é que eu confiro isso? Se eu contar aqui, ó, quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 6 tipos de urso, 6 tipos de cachorro. 6 com mais 6, 12. 12 possibilidades, ok? Então, vamos continuando aí com o conteúdo de hoje. Vamos lá. Bom, então vamos iniciar nossa aula de hoje com o conteúdo para ser trabalhado. Então, no caderno, vocês podem fazer a anotação de sempre. Aula 8, que corresponde a essa semana, de 24 a 28 de maio. Os materiais, vocês, lógico, não precisam anotar, já sabem quais são. O que será trabalhado? Nós já fizemos a correção, certo? Lá do livro, da aula anterior, falando das possibilidades. E agora nós vamos partir para o livro, nessas páginas aqui, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, falando das pirâmides. Sólidos geométricos, gente, é mais uma recordação. Nós vamos dar foco agora nas pirâmides. Esses moldes estão nessas páginas, vocês vão precisar tirar a página, essas daqui somente, e montar esses moldes. Não é para tirar as outras páginas. Tem gente que ficou tirando páginas de livro e não é para tirar. Essas páginas já foram feitas para isso mesmo, para serem retiradas e fazer a montagem desses moldes, certo? Então, somente essas páginas aqui para retirar e montar. Então, nós vamos começar aí as tarefas que vocês vão realizar no livro. Então, pegando agora aí o livro na página 94. Aí na página 94, ele vai falar que o professor Antônio, lembra do professor Antônio, já da outra vez que ele separou em grupos e pediu para montar alguns sólidos que nós já fizemos? Então,
Agora, são esses sólidos que vocês vão montar, que eles estão planificados, lembram? Desmontados, e vocês vão fazer a montagem. É só ir buscar nas páginas, está marcado aqui, ó. Vocês vão fazer a montagem desses 4 sólidos. Na próxima página, vocês vão fazer o quê? Aí, vocês vão fazer... Aqui tem alguns prismas e pirâmides. Também são prismas, certo? Quer dizer, são prismas e as peças que lembram pirâmides. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão circular as pirâmides, que lembram pirâmides, e vão fazer X nos prismas, certo? Vamos separar, então, o que lembra prisma e as peças que lembram pirâmides. Então, marque com X os prismas e circular em volta de quem lembra de pirâmide. É esse exercício aí. O exercício 2 é só para vocês verem a montagem da pirâmide de base quadrada, lembrando dos elementos que tem todos os sólidos, que são as faces, arestas e os vértices. Na próxima página que vocês têm aí, vocês vão estar aí com a montagem agora do molde B, certo? Que é uma outra pirâmide, vocês vão ver a base dela, que é uma base pentagonal. Antes disso, vocês têm umas questões aqui para responder. Inclusive, esta daqui, ó, que não tem linha, mas vocês vão fazer a resposta. Ou aqui embaixo, ou aqui do lado. Vira o livro e responde aí do lado. Tudo bem? Aí, vocês partem para esse molde aqui, que vocês vão montar, que é a pirâmide de base pentagonal. Tem as informações dela e vocês vão fazer o quê? As respostas aqui também. Na página 97, tem o molde C, que é a pirâmide de base hexagonal, certo? Lembrando os elementos, mostrando parte a parte para vocês. E o último molde é a pirâmide de base triangular. Depois disso, vocês vão fazer o quê? As respostas aqui para mim. Então, montem todos os moldes para trabalhar com eles, porque visualizando fica mais fácil. Inclusive, lembrem de responder essa última aqui também, ó, a 5, certo? Façam a resposta aqui embaixo. Na próxima página aí, vocês terão aí as planificações dos poliedros. O que é planificação? Quando eles estão abertos. O que são poliedros? É todo o que? Sólido que tem faces planas e não rolam. Então, eles têm faces planas. Então, poliedros são aqueles sólidos que têm faces planas e não rolam. Então, vocês vão fazer a observação de cada um e vão dar o nome dele. Então, como chama esse sólido a hora que eu monto? É um prisma de base triangular, certo? E assim por diante. Em todos eles, vocês vão fazer o quê? Colocar o nome, nomear. E a última página é essa daqui. Vocês vão ler as informações que cada criança pensou e escrever qual é o sólido que ela está pensando. Eles estão aqui em cima, então lembre-se, eles vão dar as informações e com as informações deles, vocês vão precisar adivinhar qual é o sólido. Quando ele fala, você vai falar, será que ele está falando sobre um cone, sobre um prisma e assim por diante. Tudo bem? Bom, nossa aula termina aqui hoje. Eu desejo a vocês um bom estudo, um bom trabalho, façam com bastante empenho, dedicação e capricho. E fico aqui até a nossa próxima aula. Um grande abraço a vocês e até mais!